Que Jesus existiu, isso é fato. Até mesmo ateus, quando examinam a história, não têm o que dizer contra essa evidência. Os evangelhos nos trazem um grande trabalho. Informações políticas, informações geográficas, tudo isso nos fazem compreender que Mateus, Marcos, Lucas, João eram de fato homens do seu tempo e não pessoas que vieram depois ou construíram ideias acerca de um homem que sequer existiu. A grande discussão até então tem sido sobre a divindade deste homem, a ponto de estudiosos ateus dizerem que existem dois tipos de Jesus. Um é o Cristo e o outro é o profeta, o homem comum que nasceu de Maria e José e viveu na Galileia. Eles não têm nada a dizer contra. O problema está sobre Jesus o Cristo. É muito fácil nós encontrarmos estudos e livros que nos trazem a ideia do Jesus histórico. O Jesus histórico é aquele, como eu acabei de falar, que nasceu em Israel, é aquele que juntou um grupo de 12 homens e revolucionou não somente o seu tempo, mas ainda tem revolucionado a história. Mas estes que falam do Jesus histórico dizem que o Cristo é uma invenção deste colégio apostólico de 12 homens, as mulheres que o acompanhavam. Mas se nós examinarmos de perto o relato dos evangelhos, nós iremos perceber que propagar a ideia de que Jesus era o Cristo, de que ele morreu e ressuscitou, humanamente falando, não trouxe lucro algum para os apóstolos e as pessoas que defenderam essa ideia. Eles perderam tudo que uma pessoa comum luta para conquistar. Eles perderam casas, perderam famílias, perderam a paz, perderam o emprego e até mesmo a vida. Se nós percebermos, propagar a ideia de que Jesus era Deus e de que ele morreu e ressuscitou, só trouxe prejuízo. A única conclusão, então, que podemos chegar, já que perderam tanto, é que eles morreram defendendo a verdade. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da nossa conversa aqui é Jesus é Deus. Essa é a lição de número 5, que será apresentada nas igrejas de todo o Brasil no dia 2 de fevereiro. Já terminamos janeiro, veja como o ano está passando muito rápido. E como você aqui já deve ter se acostumado, todas as semanas eu tenho trazido um amigo, uma amiga, para conversarmos sobre a lição, nos aprofundarmos um pouquinho mais. Então pega caneta e papel, não esquece a sua Bíblia, porque como nas aulas anteriores, hoje você terá muito para anotar. Eu quero agradecer aos muitos irmãos e irmãs que têm acompanhado essas aulas, têm deixado o seu like, têm se inscrito, têm comentado. Olha, eu confesso que estou muito feliz com o resultado dessas aulas e feliz também em saber que temos chegado cada vez mais a lugares cada vez mais distantes. Então, por isso, eu peço que você fale aí nos comentários de onde você é, de onde você tem nos assistido, de onde você está preparando a sua próxima aula. E caso você não seja professor, fica tranquilo, esse ambiente também é para você, porque a proposta é nós falarmos sobre a Bíblia, esclarecermos cada vez mais a fé. Peço então, se você não for inscrito, para você se inscrever, ativar o sininho e, por favor, não esquece de ativar o sininho, porque tudo que acontecer aqui, você será informado e você não vai perder. Mais uma vez eu digo, os comentários são seus, pode perguntar, a gente está aqui para cooperar com você. Quero, antes de apresentar a convidada de hoje, falar para você da Chegou Economizou. É uma empresa parceira que tem nos ajudado aí e tem possibilitado a existência desse quadro aqui, desse programa. Você vai procurar aí no Instagram, @chegou_economizou. Eu sempre tenho dito aqui que a proposta é você chegar nessa página do Instagram e economizar o seu dinheiro. Uma empresa que trabalha com produtos cosméticos, perfumes, cremes, linha masculina, feminina e distribui para todo o Brasil. E o detalhe é que esses produtos são vendidos com até 50% de desconto. Então, a loja que você vai e costuma comprar perfumes, por exemplo, Boticário, Avon, Natura, Jequiti, Mary Kay,
você vai encontrar com até 50% de desconto. Então, acessa aí no Instagram, não perde tempo, porque todo dia tem uma promoção nova e eu tenho certeza que alguma delas vai te agradar e você vai poder se presentear e presentear quem você ama. Sem mais delongas, vamos então apresentar minha convidada, que está aqui ansiosa para disparar tudo que ela trouxe. Eu estou com um colete à prova de balas aqui. A convidada de hoje, veja, ela é bacharel em teologia, professora de teologia desde 2007 e em 2009 ela me deu aula. Eu me lembro de algumas perguntas que eu fazia na sala e ela ficava angustiada, querendo me bater. E eu falava, eu estou no caminho certo, porque se ela quer me bater é porque agora eu vou extrair o melhor dela. E ela sempre superou as expectativas, então eu tenho boas recordações. Ela é hoje dirigente setorial da UFADEB. Para você que não sabe o que é a UFADEB, é a União Feminina da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, ela congrega no setor 51. Está na sede? Na sede. Está na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 51. É professora lá também da EBD e ela é terapeuta com abordagem cristã. Então, veja que hoje nós estamos em boas mãos. Senhoras e senhores, recebam a professora Marta. Muito bem. Todo mundo batendo palma aqui, recebendo muito bem a professora Marta. Obrigado por você ter vindo. Para Tá mim bom? é um prazer, Luquinhas. Fica à vontade, faça suas considerações iniciais. A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com o Luquinhas, um aluno muito amado, mas que se tornou um diretor, né? Então agora ele é o meu diretor da FAESP. E estamos aqui para junto com ele, comentar a revista da Escola Dominical. Parabenizo a você por essa iniciativa, por esse trabalho. Eu sei que tem alcançado muitas vidas, muitos corações, naqueles que têm o intuito de aprender e dar uma aula mais recheada, né? Com mais conteúdo. Acho que é essa a intenção deste trabalho. Muito bom. E aqui nos bastidores está o pastor Pedrinho, que é o esposo da irmã Marta. Ele falou que ficaria na intercessão. Então, hoje, o negócio vai ser muito sério, viu? Bom, vamos lá. Então, a proposta é nós conversarmos sobre a lição de número 5. Jesus é Deus. Então, não é uma pergunta, é uma afirmação, não é? E nós temos aqui, então, como texto áureo, o texto de João, capítulo 1, versículo 1, texto que a gente ainda vai se debruçar muito ao longo desse trimestre. Tem muita coisa para a gente tirar dele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A verdade prática, eu sempre digo aqui, que ela tem como objetivo resumir a lição. Então, quando o professor estiver meio perdido, ele lê o tema, e não precisa se preocupar, a verdade prática já nos dá o caminho. E ela diz assim, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então, professor, a verdade prática já nos orienta acerca do que será a lição. Ela vai nos mostrar, então, esses versículos bíblicos que revelam a divindade de Jesus, vai nos mostrar também os seus atributos enquanto Deus e as obras que ele realizou. A leitura bíblica em classe é uma exposição do capítulo 1 de João, dos versos 1 até o 14. Então, é importante a gente resgatar aqui o entendimento de que a propósito de João é entregar para a igreja um material, obviamente, prático, mas também teológico. Dar a eles ferramentas para defenderem a divindade de Jesus. Mesmo não sabendo quais eram as ameaças, é possível perceber que João está defendendo, que João está dando argumentos para os irmãos. Então, já no primeiro século, a igreja estava sendo ameaçada com heresias. E nós veremos algumas delas aqui. O primeiro tópico nos fala a doutrina bíblica da divindade de Jesus, que nós vamos entender um pouquinho aí como que os apóstolos viam Jesus. O segundo tópico nos fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. Então nós veremos
as primeiras heresias e a maior delas que se revelou no 4º século da era cristã. E por último, o terceiro tópico nos fala sobre implicações do arianismo na atualidade. Então nós vamos perceber que essa heresia que surgiu no 4º século da era cristã ainda hoje nos ameaça de alguma forma, só que com outra roupagem. E nós também identificaremos quais são as seitas que propagam as ideias do arianismo. Professora Marta, agora é com a senhora. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Você pode fazer uma introdução, pode já entrar nele, fica à vontade. Então, perguntaram ao mestre qual era o mais importante dos mandamentos. E Jesus respondeu: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame-o de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. João também não admite outra divindade. E isso fica facilmente entendido por ele e pelos apóstolos, a partir da própria fala de Jesus, João capítulo 10, versículo 38. Eu e o Pai somos um. Então nós vimos nas lições passadas, Lucas, sobre heresias internas e heresias externas. Questões acerca da divindade de Cristo nascem dentro da igreja, né? É uma heresia, vamos dizer assim, são dúvidas acerca de Cristo, até porque João é o último dos apóstolos que morre, né? Eu até brinco que ele morre de morte morrida mesmo. Eu também concordo com isso. Ninguém o matou, né? Mas agora, os que viram a Jesus não existem mais, não estão mais, né, no seio da igreja. Então nasce essa dúvida acerca da sua divindade. Se ele era totalmente Deus, se ele era totalmente humano, a sua natureza, né? Então nós vemos que um terço do Novo Testamento ele é apologético, ele sai em defesa, porque o primeiro problema, a primeira dúvida e vamos dizer assim, a formação doutrinária foi a respeito de Cristo. Não foi sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre Cristo, né? Então não é diferente com João, embora o objetivo principal do livro de João seja evangelizar, mas quando evangelizando ele precisa dizer quem é Cristo, né? E aí ele escreve no capítulo 20, versículo 31, o que foi registrado neste livro foi para que creiam que Jesus é o Cristo. Ele está dizendo, tudo que eu registrei nesse livro é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. E ele completa, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. É o Jesus profetizado em Isaías 7 e 14. O Emanuel, Deus conosco. Aí eu dou prosseguimento. Walter Kaiser, né? É professor e mestre, não sei se você já ouviu falar aí, do Antigo Testamento, disse que 456 passagens do Antigo Testamento fazem referência a esse Messias. Uau! Fazem do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Fazem referência a Jesus, esse Messias tão aguardado. Então você... Pode concluir, eu vou comentar algo. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio ligando e unindo em sua pessoa todas as linhas de profecias do Antigo Testamento. Embora a gente esteja falando sobre João, né, ele é a base da conversa hoje, Mateus ele realiza um esforço muito grande para mostrar que as profecias se cumpriram em Jesus. Sim, sim. Né? Então, quando a gente lê Mateus, é muito comum a gente ver Mateus falando assim, para que se cumprisse as escrituras, ele foi, para que se cumprisse, ele fez, para que se cumprisse, ele falou, para que se cumprisse, ele ficou, e aí vai. Então, os judeus, eles conheciam muito bem essas profecias. Agora, o que eles não tiveram a capacidade de fazer sozinho foi conectar as profecias aos eventos da vida de Jesus. Exatamente. E aí Mateus fez esse brilhante trabalho, né? E aí você comentou, me permita falar, você pela intimidade que a gente possui, né? É verdade. Mas assim, João, ele é o último dos apóstolos, e aí a senhora frisou muito bem no final na sua fala sobre as pessoas que viram ele,
que andaram com ele após a ressurreição já tinham morrido todas. Então esse é o primeiro problema. Sim. Não, as pessoas que andaram com ele, que podiam dizer assim, eu toquei nele, se já não estavam todas mortas, elas estavam dispersas, porque a perseguição era muito grande, então não tinha como essas pessoas, de um dia para o outro, lutando por sua vida, deixarem o endereço. Ó, você pode me encontrar em determinado lugar. Então, ou elas já tinham morrido, ou era difícil a localização. E eu frisei isso aqui em algumas conversas, que João deixa muito claro na epístola, que ele fala assim, olha, acerca de Jesus, né, do Cristo, nós vimos ele, nós tocamos ele. Então João faz questão de falar assim, eu toquei nele, Certo. eu sei que ele é humano, Certo. embora a propósito do evangelho seja mostrar que ele era divino, né? Então João faz essas duas defesas, né? No evangelho ele mostra que ele é divino, nas cartas mostra que ele era humano, e o segundo problema, o primeiro é essa escassez de testemunhas. O segundo problema que eu vejo é que as pessoas que estavam na igreja agora, elas vieram com uma influência muito grande do mundo grego. Do mundo grego. Então, para elas, era algo que era difícil equacionar como ele era Deus. Né? Tem um livro, eu esqueci o nome do autor agora, mas o título é assim, Acreditavam os gregos em seus mitos? Ele não é cristão. É um historiador. Certo. Acreditavam os gregos em seus mitos? Então, assim, os gregos sabiam que os mitos eram lendas, eram histórias. Eles sabiam disso. Eram criações. Os mitos tinham objetivos, né? Falar sobre a fundação de uma cidade, contar a história de um rei. Eles sabiam que eram histórias para passar o tempo. Então, imagina o mito do Hércules, um semideus. Aí eles entram na igreja ouvindo falar sobre Jesus. Peraí, essa história que você está me contando, ela é real ou é um mito? Então, são problemas que João se depara, que por mais inofensivos que pareciam ser, começaram a trazer problemas para dentro da igreja. Com certeza. Zeus, né, outro deus da mitologia grega, que era o deus da criação, deus olímpico, né? Então traz muita confusão e interpretações, né? Interpretações erradas. Então essa mistura, vamos dizer assim, um sincretismo religioso. Isso, exatamente. E aí a senhora comentou dos Zeus. Eu me lembrei agora que os deuses gregos eles eram representados quando nessa relação com os humanos de uma forma muito profana. Eles pintavam os deuses nos seus vícios muito parecido com os humanos. Então, com muitas mulheres, fazendo filhos, como é o caso dos Zeus. Né? O Hércules é filho dos Zeus com uma mortal. Então, entram na igreja agora, recebem a Jesus, e na cabeça deles, esse semideus, que são gentios, se relaciona de uma forma totalmente diferente com os humanos. Então é algo que eles também precisam conhecer. Compreender. E João faz um brilhante trabalho aí. A senhora ia continuar falando. Então, mas a igreja o reconhece como Deus, né? O reconhece e ele vê, ela vê, a igreja vê a união de vários elementos: o sacerdote, o rei e o profeta, se confirmando na pessoa de Jesus Cristo. Eles entendem porque eles conhecem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é tão importante na declaração de quem é Jesus, na confirmação do seu ministério, é tão importante, né? Não tem como os discípulos ficarem em dúvida. O próprio Tomé diz, ele é Deus. Depois da sua ressurreição, que ele tem um encontro com Jesus, ele mesmo diz, ele é Deus. Pedro tem uma dúvida, né? Pedro tem uma dúvida também, e Jesus disse, olha, você não revelou por vontade própria, mas foi o Espírito Santo de Deus que fez você entender que eu sou o Cristo. Não é verdade? Então vamos lá. Antes de irmos, deixa eu comentar sobre a sua fala do Pedro, ou do Tomé. Se eu não estiver enganado, ela aparece até aqui no primeiro tópico, exatamente. se eu não estiver enganado. Está lá em João 20, 28. Essa frase não é minha, é de um importante teólogo hoje. Ele diz assim, que Jesus era tão humano que só podia ser Deus. E aí, quando a senhora falou do Tomé, eu me lembrei dessa frase,
porque Tomé fala isso exatamente depois de ter tocado Exatamente. nas feridas. Uhum. Eu fico pensando no cenário da crucificação e mesmo sabendo que os discípulos erraram ao abandonar Jesus, eu procuro entender o que foi que aconteceu lá e eu até digo que se estivesse entre eles, eu também ia procurar um canto para me esconder, eu também ia negar, eu também ia sair correndo com medo. Por quê? O cenário da crucificação ele foi traumatizante. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, assim, imagina, você tropeça, se bate na quina de uma mesa, no outro dia, Uhum. aquele local que você bateu tá roxo, fica dias Uhum. dolorido, a depender da pancada, o osso quebra, é meses para se recuperar. Então, talvez o que ficou assim foi chocante para eles, difícil de entender, é como que alguém que sofreu o que sofreu na sexta-feira, no domingo aparece como se não tivesse acontecido nada. Uhum. Era para Jesus passar por meses de recuperação. Era para ele passar por meses de reabilitação. Então, a cena foi tão traumatizante que é difícil agora atualizar na cabeça um homem que está andando perfeitamente e falando como se nada tivesse acontecido. Então eu tento entender essa incredulidade, mesmo sabendo que eles estavam errados. Não era Uhum. para ser desse jeito. Uhum. Era para eles já crerem que era o Cristo ali. E eu digo mais, não só Tomé, que a gente crucifica o Tomé, né? Ah, ele teve que tocar. Mas na verdade, ninguém creu, nem as mulheres. Uhum. Porque se tivessem acreditado, sequer tinham ido lá no domingo de manhã. É. Esperariam ele em casa já. Elas cuidavam sem hortelã, né? Pois é. Então, assim, ir ao túmulo já é uma expressão de incredulidade. Uhum. Ele ainda está lá. É. Então ninguém acreditou. É que o Pois Tomé foi o mais corajoso de falar assim, eu não creio. É. Mas De se ninguém está expressar, crendo. de se expressar, né? Ele foi o que teve coragem. Falou assim, olha, eu não acredito. Uhum. Jesus veio aqui no culto ontem. Uhum. Para com isso. E aí, passa a semana, Jesus aparece de novo. Então, essa experiência do Tomé, ela é tão maravilhosa, porque quando ele toca, que ele diz, é Deus, como que ele falou, que a senhora disse? É Deus meu. Deus meu. Exatamente. Então, assim, ele tá tocando na carne. Uhum. Ele está tocando na ferida. E aí chega a conclusão desse teólogo que eu falei. O que eu tô tocando aqui, presenciando, é tão humano, que para ser humano aqui na minha frente, como eu estou vendo perfeito, só pode ser Deus. É. Porque só Deus para se regenerar assim em 3 dias. Exatamente. E aí a gente tem um texto também, a razão pensa, né? Ou quer dizer, a fé pensa. Sim. A fé raciocina. Né? E aí ele raciocinou, não. É milagre. É sobrenatural. Só pode ser Deus. É fé, mas também ele está pensando. Só Sim. pode ser Deus. E ele começa dizendo, Senhor, quer dizer, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Deus. Ele, reconheceu, não é outra pessoa. Não, reconheceu o seu senhorio. Deus. Deus da vida. Agora sim, né? A gente vai pensar na vida eterna. Acho que Tomé pensou assim, não, agora eu tenho certeza que eu terei a vida eterna, porque está diante de mim a vida eterna. Uhum. Né? Então aí nós vemos Tomé nessa fala, e aí nós vamos para aqui mesmo nesse tópico, ele fala de Filipenses 2:6, né, Lucas? Uhum. Você quer falar alguma coisa? Eu vou somente ler os versículos e aí a senhora pode falar, tá? Deixa eu abrir aqui os dois textos. Eu farei a leitura primeiro na King James, porque na Almeida Revista Corrigida, o texto diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso. E aí, eu confesso, eu gosto muito da Almeida Revista Corrigida. Eu levo ela para o culto e quando leio o texto, eu vou pregar, eu vou dar um ensino. Eu gosto de ler primeiro na Almeida Revista Corrigida. Mas eu confesso que ela, hoje, acaba nos atrapalhando, às vezes, no sentido de algumas palavras. Então, outras traduções nos ajudam mais, né? Então, a Almeida Revista Corrigida, ela diz assim... a King James, ela diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, olha só, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus.
Então, o João Ferreira de Almeida já diz, sendo Deus. Uhum. Aí, a King James, ele tem a natureza de Deus, que é a mesma A coisa. mesma coisa. Ele não reivindicou. Então, sendo humano, em momento algum, ele olhou e disse assim, eu não posso passar por isso porque eu sou Deus. Uhum. Aí, agora, a NVT, que é uma versão que ela já existe há alguns anos, mas eu a descobri há pouco tempo e eu estou impactado com ela. Então, eu tenho, assim, encontrado prazer em ler alguns textos nela. Olha o que ela diz. Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Então, umas traduções nos ajudam em qual entendimento? Não houve um momento sequer em que Jesus, passando por alguma situação humana, olhou e disse assim, não, peraí, eu não posso passar por isso, eu sou Deus, que é isso? Eu vou passar por isso? Só que a NVT nos abre mais o leque dizendo assim, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse apegar. Então, do nascimento até a morte, não são somente momentos conflitantes da humanidade que ele não desejou dizer sou Deus, mas em momento algum, do nascimento à morte, mesmo em momentos difíceis, momentos fáceis, ele não considerou. Ele literalmente abriu mão disso. Eu sou, mas eu não vou reclamar meus direitos de Deus. Entendi. Você iniciou, tenham a mesma atitude, é isso? Tem a NVT, sim, tenham a mesma atitude. Então, Paulo escrevendo à igreja de Filipos dizendo, tenha a mesma atitude de Cristo. Se despojem. Exatamente. Tenham a mesma atitude de Cristo. Não, então, é um mistério, né? Paulo diz que é o mistério, Jesus é o mistério de Deus manifestado. E aí a gente vai entender esse mistério. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Então, quando Paulo escreve esvaziou-se, me lembro que é quinoses, né? Quinoses, esvaziou-se. Ele não pretende dizer, literalmente, que Cristo tirou sua divindade. Não é isso que ele está dizendo, que Cristo perdeu a sua divindade. Ele ainda era Deus. Quando veio em terra em sacrifício, sendo que a ideia agora, como nós falamos agora há pouco, é lembrar da sua humildade. Da humildade de Cristo, quando ele se esvazia, ele se despoja de si mesmo, ao se encarnar, ele na verdade se submeteu à autoridade divina. Ele se submete à providência divina, à dependência de Deus. Ele poderia usar a sua divindade, a sua autoridade, né? Mas ele não usa, ele se iguala ao homem. Ele se iguala ao homem, ele poderia usar a sua igualdade a Deus, mas ele se iguala ao homem. Ele prefere não usá-la, mas usar a humildade. E a humilhação não começa só na cruz. A humilhação já começa desde este ato de encarnar. Deixar a glória. Eu vou abrir um parênteses aqui para comentar algo que, se não fosse trágico, seria cômico. Alguns hinos que existem no meio pentecostal, meio gospel, né, entendendo mais a questão do mercado, que procuram ensinar algumas heresias. Por exemplo, tem um hino de um determinado cantor, né? Depois nos bastidores eu falo dele, mas ele sugere na sua música o quê? Que Deus chegou para Moisés, Deus precisava enviar alguém. Aí ele chegou para Moisés Moisés, Senhor, eu vou. Só que o pai olha e fala assim, não, Moisés, não dá para ser você, Moisés, porque eu pedi para você falar com a rocha e você foi lá e bateu. Então tá reprovado Moisés. E aí vem Davi, Senhor, eu vou auxiliar o senhor nessa obra. Não, Davi, não dá. Não dá porque você matou Urias, se deitou com Batseba. E aí ele vai trazendo os principais personagens do Antigo Testamento como quem querendo, então, cumprir essa missão. Então tem uma série de problemas nessa letra,
Primeiro porque estaríamos diante da doutrina da reencarnação, Exatamente. né? Porque todos esses morreram. Então Exatamente. eles precisariam reencarnar. Não era somente ressuscitar. O tempo deles já tinha passado. Né? Então todos teriam que, ou quem fosse escolhido, reencarnar. Primeira coisa que essa música ensina é a doutrina da reencarnação. E outro problema grave que eu vejo é que mostra Jesus não como o plano B, mas o plano R, o plano T, U, V, X, Z. É o último plano. É a última carta na manga. Então eu não tenho ninguém para mandar para fazer o quê? Filho, vai lá. Entendeu? Entendi. Sendo que a Bíblia nos mostra totalmente o contrário. Ele não foi a última. Ele foi a primeira e a única. Não tinha mais ninguém para ser enviado. E isso nem passou na cabeça do pai. Ele foi a primeira, a única, exclusiva. E só tinha ele para cumprir isso. E ele aceita esse plano e... Completamente antibíblico, né? Vamos dizer assim? Vamos dizer completamente antibíblico. A gente não vê respaldo, nem embasamento nesse hino, né? Desse hino na Bíblia. Ele é o filho, é o gerado, né? E o preparado, e o enviado. E ele é o mistério de Deus. Não havia sido... Entre linhas, a gente encontra no Antigo Testamento Isaías, o profeta messiânico, falando a respeito de Jesus. E até, se eu não me engano, vamos ver se eu lembro, no Antigo Testamento, no Torá, Deus dizendo que enviaria um outro profeta, e a esse eles ouviriam. Deuteronômio, Moisés fala sobre isso. Né? Exato. Enviaria um outro profeta, e esse profeta é Jesus. Exato. Muito bem, muito bem. Quer comentar mais alguma coisa sobre Filipenses? Não, tá tranquilo. Não? O primeiro tópico, uma coisa que eu observei aqui, o Ezequias, comentarista, ele fez um brilhante trabalho, eu acho, nesse trimestre, embora eu ache ele muito redundante nessa revista. Mas, observando o trabalho que ele fez aqui no primeiro tópico, eu percebi que a intenção dele foi mostrar, primeiro, a convicção dos apóstolos acerca da divindade de Jesus. Aí ele cita João 1:1, e o verbo era Deus, então Jesus é essa palavra, é essa razão que encarnou, então essa palavra, esse verbo, esse logos é Deus, então ele mostra a convicção de João. Aí depois ele nos mostra um texto que a gente já leu aqui, Filipenses 2:6, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Aí ele nos traz Colossenses 2:2. Que eu citei bastante, né? Para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, Paulo afirmando, então Paulo está convicto. O quarto texto que ele cita é Tito 2:13, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está falando da mesma pessoa. Exatamente. Ele está falando que Jesus não somente é Deus, mas também é Salvador. O quinto texto é 2 Pedro 1:1, e aí ele diz assim: aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a convicção de João, de Paulo, também era a de Pedro. E aí ele cita mais um texto de João, que é 1 João 5:20. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nesse primeiro bloco, do primeiro tópico, o trabalho é mostrar a convicção dos apóstolos. Isso é importante porque, mesmo Paulo não tendo andado com ele, Paulo viu ele. E viu ele divino. E aí tem o importante testemunho de 2 discípulos que se tornaram apóstolos, João e Pedro. Aí a segunda parte do primeiro tópico fala assim, seus atributos absolutos. Agora a intenção do Ezequias não é só mostrar a convicção, agora é mostrar comprovações. Exatamente. Agora, só voltando nesse assunto, que João, lá em Paulo em Gálatas, ele diz que depois da sua conversão, ele fica só depois de 3 anos que ele vai em Jerusalém. E ele passa 15 dias lá com Pedro. Depois ele retorna depois de 14 anos. E ele diz, eu não recebi da carne, do sangue, tudo que eu recebi veio do Senhor. Ele tem uma revelação da parte do Senhor, qual era o seu ministério, que era pregar para os gentios. Então ele tem um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo.
eu costumo dizer assim, professora, que os 40 dias que os discípulos ficaram com Jesus após a ressurreição, eles foram muito mais assim revelador, muito mais intenso, muito mais É, profundo do que os 3 anos e meio. Porque durante os 3 anos e meio eles tinham uma visão do Cristo equivocada para aquele momento. Era exatamente. uma visão bíblica. É. O Cristo político que vai libertar Israel, ok. Mas não era o propósito do momento. Então era uma visão equivocada. Então eles estavam com Jesus, certos de que ele era o Cristo, mas por ter essa visão equivocada, quando ele morreu, todos se decepcionaram. Uhum. Quem pôde fugir, fugiu. É. E todos desejaram voltar para sua antiga vida. Uhum. Pedro quis voltar para a pesca, os 2 discípulos voltaram para Emaús. Tá todo mundo ali revelando a sua decepção. Uhum. Agora, os 40 dias que agora eles têm certeza de que Cristo é esse, qual é o seu propósito, para mim eles foram muito mais intensos, muito mais reveladores. Eles aprenderam muito mais. Aí a senhora agora trouxe a memória de que Pedro passou, ou de que Paulo passou com esse Cristo divino 3 anos. Então a gente entende agora o porquê Paulo parecia ter uma revelação muito maior do que a que recebeu Pedro, João, porque eles passaram com o divino só 40 dias. Exatamente. Paulo passou 3 anos. E aí, o Luquinhas, quando a gente lê lá em Atos do capítulo 1 de Atos, quando eles estavam reunidos antes da subida de Cristo, eles perguntam, tanto que a ideia deles era essa, eles perguntam, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles estavam falando como, vamos dizer assim, como carnais, Sim. na expectativa de restabelecer o Estado de Israel. Aí Jesus, sendo Deus, ele diz, olha, não competes saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Mas vocês vão receber poder do Espírito Santo. O poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês estão falando de coisas carnais, eu estou falando de coisas espirituais. Vocês precisam de poder. E que paciência de Jesus, né? Se vocês precisam de poder. Já tinha e vocês acabado com aquele colégio. Não, chega, cansei. Chega. Depois de 3 anos, vocês ainda estão assistindo a mesma coisa. E vocês vão ser minha testemunha, vocês vão testemunhar da minha obra, né? Da obra redentora. É interessante isso, é muito bonito isso. Então, essa segunda parte do primeiro tópico, nós temos aqui a questão dos atributos. Sim. Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, os atributos comunicáveis que pertencem somente a Deus, né? Aqui tá bem claro, né? A gente bate muito nisso daqui. São absolutos e incomunicáveis que são exclusivos dele, como a onipotência, a onipresença, a onisciência, né? A eternidade também, né? Então, eu até separei algumas coisas para nós comentarmos aqui. Na onipresença, Jesus, como homem, ele estava limitado ao espaço e ao tempo. Concorda comigo, Lucas? Ele estava limitado como homem ao tempo e ao espaço. E ainda assim, não perde o raciocínio, e ainda assim Jesus fez algumas coisas que os discípulos não conseguiram explicar. Por exemplo, quando ele estava em Nazaré, que ele depois que saiu do deserto, voltou para Nazaré, que tem o famoso texto de Isaías que ele lê e diz, olha, se cumpriu hoje, o Espírito me ungiu. A Bíblia diz que cercaram ele e queriam lançá-lo de um precipício. Não, vamos matar esse homem, que isso? Ele está dizendo que ele é o Messias? Vamos matar ele agora. Mateus e os outros evangelistas dizem que ele se ocultou. Agora, como? Tem uma galera ali reunida com pau e pedra para te matar, como que você simplesmente desaparece? Exatamente. Tem outra ocasião também que acontece a mesma coisa, em João 7. Estão lá no templo e aí até enviam soldados para prender Jesus, e aí Jesus começa a pregar e os soldados esquecem da missão. Acho que eles pensam assim, vamos respeitar o culto, deixa o culto terminar, a gente prende ele. Só que eles fizeram uma bobagem, né? Porque aí eles também foram trabalhados pela mensagem. E aí a Bíblia diz que nessa ocasião que tentaram também prender, bater, Jesus se ocultou. Ele desapareceu. Então, mesmo sendo homem limitado geograficamente,
aconteceram algumas coisas que os evangelistas não souberam explicar. Ele só desapareceu. Exatamente, mas depois compreendemos o que significava aquilo, né? Uhum. Lá em Mateus 28 e 20, ele diz assim, que onde estiverem 2 ou 3, eu estaria lá, ou estaria no meio deles, né? Não só porque eu penso assim, Lucas, que a sinagoga ela só se formava, né, onde tivesse 10 judeus, né? Sim. Em qualquer lugar que tivesse 10 judeus, se formava uma sinagoga para preservar a cultura israelita. E ele está dizendo, não, tem 2, 3? É suficiente. É suficiente. Eu estou ali no meio deles. Ele está falando da onipresença dele, né? Uhum. João 14, 23 também diz, se alguém, olha, agora é mais interessante ainda, se alguém me ama, guardará a minha palavra e eu, meu Pai, o amará e viremos nele, para ele e faremos nele morada. A onipresença dele. E esse texto me fez lembrar quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, que ele estaria em nós e habitaria em nós. Eu acho, assim, a simplicidade bíblica algo sem tamanho, porque ela nos comunica a verdade na nossa linguagem, dentro do nosso entendimento. Uhum. Às vezes na sala de aula eu brinco assim com os alunos, né? Jesus falou, eu vou ao Pai. Aí muita gente tem a ideia que hoje nós temos só a presença do Espírito Santo. Porque ele falou, eu vou ao Pai. Uhum. Tá, está bem claro, eu vou e vou mandar outro. Ninguém discute isso. Beleza. Só que aí, depois que ele ressuscita, ele olha para os discípulos e diz assim, estarei convosco até a consumação do século. Peraí, você foi ou vai ficar com a gente até a consumação dos séculos? Explica isso para os nossos alunos. Né? E aí eu falo para eles o quê? Que a Deus, através da Bíblia, procura nos comunicar a verdade dentro da nossa linguagem. Então, para nós entendermos que fisicamente o Cristo não estaria mais, ele disse, eu vou. Mas divinamente, ele nunca deixou de estar porque ele é onipresente. Exatamente. Assim como o Espírito Santo não chegou em Atos 2. Uhum. Sendo Deus, ele já estava. Mas para a gente entender essa dinâmica de que um fisicamente não está mais, e tá, mas Jesus fisicamente não está mais, ficamos sozinhos? Uhum. Não. O Espírito Santo vai fazer companhia para vocês. Uhum. Então, é um diálogo com os discípulos, dentro da sua limitação de entendimento, que nos chama a atenção a simplicidade de Deus. Não, deixa eu explicar bem dentro do entendimento deles. Uhum. Mas se tratando de Deus, nenhum dos três deixaram de estar conosco, jamais. E jamais deixaram, né, de estar. Exatamente. Eu estava lembrando num texto que ele diz, eu já não estou mais convosco. Acho que é João 17. Mas eu tô te vendo aqui. Como assim? Eu já não estou mais convosco. Né? Sim. Então, às vezes é de difícil compreensão. Por isso que eu falo que a fé, ela pensa. A fé, ela precisa pensar. Além de crer, ela precisa pensar. E quando a gente pensa nisso, basta no mundo, vamos dizer assim, espiritual, ele está presente, não está no mundo no físico, Uhum. mas ele está presente. A presença do Filho é conosco, né? E aí, o que mais? Onipresença. Onipotência. Sim. O mundo foi feito por ele. Nós vamos ver quando João, capítulo 1, ele já inicia isso, viu, o Lucas? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Princípio, eternidade. Uhum. Onipresença. Onipresença e eternidade. Porque é o princípio das coisas. Ele já estava com Deus, né? E a onipotência diz, o mundo foi feito por ele e vemos nesses atributos, né? Nós vemos nesses atributos nós vemos o Deus manifestado. E eu achei interessante porque o comentarista, ele fala para nós olharmos, lá, voltando um pouquinho, né? Lá no primeiro capítulo de João, ele vai mostrar esses atributos. E eu fui procurar entender isso. Aqui no princípio era o verbo eternidade, onipresença, porque ele estava com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, poder. Não é? É um atributo. Onipotência. E aí eu continuo. O mundo foi feito por ele e vemos esses atributos manifestados em Mateus 28 e 18.
está escrito lá, após a ressurreição, o próprio Jesus disse, me é dado todo o poder nos céus e na terra. Na onisciência, João revela, ou João relata, que Jesus viu a Natanael. Né? João viu a Natanael. É de se assustar, né? Porque o Natanael, na cabeça, eu tô conhecendo ele agora, ele me viu... Antes de Filipe o apresentar, antes de Filipe o chamar, Jesus disse, eu te vi. Né? Tá lá em João 1, né? Essa aqui é a Almeida Revista Corrigida? Não, essa aqui é bem. Deixa João 1 e 27. Pode falar, deixa eu achar aqui, João. Enquanto você fala, procurar um texto aqui que me deixa de boca aberta. João 43. Olha lá. Ao ver Natanael, se aproximou e disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita e que não há falsidade. Aí, Natanael pergunta, de onde tu me conheces? Onisciência. Conhecimento. Aí, será que é revelação do Espírito Santo? Ô, Lucas, vamos lá. Olha aí. Olha aí. Aí ele está mostrando a sua divindade mesmo. Exatamente. Né? Seu conhecimento, né? A ação do Espírito... Aí, você comentou sobre o Espírito Santo, me lembrei aqui. Isaías capítulo 11 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Sim. Então, claro que Isaías não está se referindo somente a número, mas ele está falando da plenitude da sabedoria de Deus. Exatamente. Então, quando o Espírito unge o Cristo, ele não só dá poder, mas ele também o enche, o capacita, humanamente falando, dessa sabedoria, desse conhecimento, a ponto dele falar, eu vi você antes que alguém me trouxesse, eu já sei tudo sobre você. Exatamente. Mas aí o que você está procurando? Eu estou procurando, eu achei aqui, admirado nessa questão do seu conhecimento, eu também falo acerca do seu golpe de vista, porque... Quando a Bíblia fala da sua onisciência, acerca daquilo que ele conhece, também está relacionado àquilo que ele vê. Marcos, o capítulo 6 e o versículo 47 diz assim, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Olha o detalhe do versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Eu já vou falar as implicações desse ver remando com Vamos lá, dificuldade. A gente está aprendendo hoje bastante. Na King James, assim, ó, ele notou que os discípulos... É a mesma coisa. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Vamos ver como que a NVT nos traz o mesmo versículo. 6 e 48. Diz bem assim, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Se a gente voltar para o cenário, o Mar da Galileia, ou lago, ele tem de extensão 13 quilômetros. É claro que pode ser que eles não estavam literalmente no meio dessa distância, mas vamos considerar que sim, porque eles entram nas águas no final da tarde, quando Jesus despede a multidão ali após o milagre. Jesus chega na madrugada, o dia quase para amanhecer, mas ainda é madrugada, né? A quarta vigília da noite, ali começando às 3 da manhã. Então, no mínimo, eles já estavam de fato no meio. Isso nos dá 7 quilômetros, aproximadamente. Na Almeida Revista Corrigida diz assim, ó, e viu que se fadigavam a remar. Então a Almeida Revista, nesse ponto, ela é mais detalhista. Ele viu que se fadigavam. Ou seja, ele viu que os discípulos estavam cansados. Jesus está onde? Em terra. Os discípulos estão no meio do mar. Irmã Marta, são 7 quilômetros. Nem de óculos dá para ver tanto detalhe assim. Durante o dia, tá? É noite. É noite. Então, o Marcos está nos dizendo que durante a noite ele viu cansaço na face dos discípulos. Que detalhe é esse?
Porque assim, ó, 1 quilômetro, a gente já não vê tanto detalhe assim. Uhum. Tanto cansaço assim. Imagina 7 quilômetros, Então. 8 quilômetros, 10 quilômetros. Aí a Não gente, é um homem aí a comum. gente volta É naquele texto Deus. que eu falei de Mateus 28 e 20. Sim. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Eu tô lá. Eu estou Eu lá. tô vendo. Eu estou lá. Eu tô aqui fisicamente, limitado ao Há espaço, mas espaço e ao tempo, mas eu enquanto Deus estou eu tô lá, eu tô vendo tudo. vendo tudo. Aí cabe só uma aplicação para quem está nos assistindo. A sensação de que estamos sozinhos em meio a uma dificuldade é somente uma sensação e talvez até uma ação do inimigo Uhum, para nos fazer duvidar de Deus. uhum. Porque não estamos sós a momento algum. Exatamente. Exatamente. Eu poderia até dar um testemunho? Posso? Fica à vontade, Posso? o espaço é da senhora. Posso, Lucas? Eu vinha Deixa eu só da. ver o tempo aqui. Aham. Tá, Eu, pode falar. eu vinha da hidroginástica e eu Uhum. desci ali perto da minha casa, eu acho que dá uns 10 minutos, 5 minutos a pé. É isso? Dá uns 5 minutos a pé até chegar à minha casa. E eu vim conversando com Deus sobre um determinado assunto, Lucas. E eu comecei a chorar. E conversando com Deus, eu disse, eu poderia procurar fulano, ciclano, para contar o que está acontecendo dentro do meu coração, na minha mente. O que está acontecendo, né? E comigo. E aí eu cheguei em casa e falei, não vou conversar com ninguém, não. Podia ligar para fulano, para ciclano, mas não vou conversar com Deus. E passou um dia, o outro dia, eu estou ali na minha sala de costura, eu recebo uma mensagem de uma irmã, ela disse assim, Marta, tá tudo bem? Eu tô por aqui, tá? Precisar de alguma coisa? Se tiver alguma coisa para falar, pode falar. Pode falar. E aí eu depois eu mandei um áudio, não, tá tudo bem, tá tudo legal, tudo jóia, conversei com ela um pouquinho. Aí daqui um pouquinho o Espírito Santo me fez lembrar da minha oração no caminho. Uhum. Na Jerimanduba. Deus me fez lembrar daquela oração. E novamente, eu mandei mensagem, escuta, quem te mandou perguntar se tá tudo bem e mandou eu falar? Quem te mandou? Quem falou com você? Ela disse, o Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim, manda mensagem, liga para Marta e diga para ela assim, fala, Marta. Fala, Marta. Fica à vontade. Fica à vontade para falar. Que eu vou te ouvir. E eu tô aqui, amiga, para te ouvir. Olha aí, ó, a onipresença, a onisciência, e eu vou atribuir a onipotência. Uhum. Todo poder está nas mãos ou na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele conheceu a minha fala e, ao mesmo tempo, né, falou com aquela minha amiga, que não estava nem aqui em São Paulo, e me mandou mensagem dizendo, fala, quem ouviu foi aquele que é todo poderoso. Nossa, é uma experiência, assim, sensacional, né? Então viu aí, né? Jesus, ele... E você pode ter essas experiências também com ele, né? Muito Porque bem. ele se faz presente nos momentos difíceis, nos momentos angustiantes, conflitantes. E quantas pessoas estão em conflitos hoje? A respeito da sua fé, da sua religião, de quem você é, confrontando você a você mesmo. Mas Jesus é aquele que anda no meio do mar, anda no mar, né? E diz ao mar, acalma-te, e ainda diz ao homem, você está com pouca fé. É verdade. Olha, como uma preparação aí para o segundo tópico, para nós entendermos a heresia que nega a divindade de Jesus, eu gostaria que a senhora nos falasse, dentro do seu entendimento, por que a senhora acha que a pessoa de Jesus é tão atacada? A senhora falou no início que as heresias, elas não surgem focadas na pessoa do Pai, nem do Espírito Santo, mas a primeira pessoa atacada é Jesus. O que a senhora vê assim? Por que Jesus é tão atacado? Foi tão atacado no primeiro século, é tão atacado ainda hoje. A gente pode relembrar, eu não assisti a abertura das Olimpíadas em Paris no ano passado. Também não. Mas eu vi a repercussão. E eu não gosto muito assim de focar naquilo que as pessoas fazem muito barulho. Eu não estou aqui tirando o peso do que aconteceu e nem dando importância. Eu só estou dizendo que eu não fui atrás, eu nem vou assistir. Se estão falando tudo isso aí é porque foi ruim. Mas eu não sei se a senhora se lembra, mas na abertura das Olimpíadas
reproduziram, eu não lembro, eu não vou saber denominar o grupo, se era de drag queens ou transformistas, eu não sei. Lembrei. Mas era um pessoal ligado à arte, eu acho que assim eu acerto mais, né? Caso alguém assistido, ele tá errado. Mas eu acho que era alguém mais ligado à arte. Sim. Mas eles reproduziram ali o quadro A Santa Ceia. Sim. A sua maneira, bem ali, deixando claro que estavam atacando a fé cristã. E aí a gente percebe que os símbolos ligados não só ao cristianismo, mas diretamente a Jesus, sempre é muito atacado. Então, facilmente a gente vai encontrar na internet desfiles, manifestações na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, em que tinha alguém vestindo-se de Jesus e procurando ridicularizar a imagem dele. Então a gente percebe que a pessoa de Jesus ela é atacada desde o primeiro século até agora, e se Jesus demorar mais 100, 1000 anos para voltar, ela continuará sendo atacada. Também o será. Por quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso aí, né? Uhum. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falar sobre o pecado é atacar uma conduta. Atacar a conduta que permeia a humanidade de liberalismo, de liberdade. Então, quando eu falo de pecado, quando eu falo da lei, quando eu falo da moralidade, né, eu estou coibindo a pessoa não praticar o que ela quer, a liberdade que ela tá. Então, o primeiro ataque a Jesus é exatamente por isso, porque ele apresenta o pecado, mas se apresenta também como o salvador da humanidade. Então, eu não preciso de um salvador, porque eu não acredito que eu esteja em pecado. Uhum. Aquele que crê nele precisa crer que ele é o libertador, que ele é o salvador, que ele é o resgatador, né? É uma morte vicária, uma morte substituta. E quem é? A quem ele está substituindo? É o pecador. Uhum. Então eu anulo o pecado. Então, se eu anulo o pecado, eu tenho que anular a pessoa de Jesus Cristo e o seu ministério. Eu penso assim. Eu entendo dessa maneira. Então você vai ver vários segmentos negando a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade e também a sua função e o seu ministério, para realmente dizer que o mundo não precisa de um salvador. Então vamos pensar como eles. Eu preciso eliminar Jesus porque ele me impede de ser quem eu quero ser e fazer o que eu quero fazer. Exatamente. É esse ponto que ele incomoda. Eu ia comentar algo dentro disso. Assim, se a gente analisar bem o que essas pessoas fazem contra a pessoa de Jesus, contra a palavra de Deus, que é Jesus, na verdade se trata de uma reação e não um ataque. Eu vou explicar o porquê. Porque se Cristo é a palavra, se Cristo, não no sentido da dúvida, mas assim, sendo Cristo a palavra, ele ataca o pecado. O pecador se incomoda. Então, de que maneira ele reage? Dizendo que ele não é Deus, tentando manchar a imagem do Cristo. Então, ele não é Deus. Ele não tem como agir contra mim. Então, na verdade, é uma reação. Uma reação. É uma reação. E aí, independente de como o inferno procure reagir, isso quer dizer, então, que quanto mais ele reage, quer dizer que a igreja está atacando. A igreja está atacando. A igreja está atacando. E aí Jesus mostrou que, independente da maneira que ele procura se defender, porque na verdade é uma defesa. Então como que eu me defendo dos ataques de Cristo? Dizendo que ele não existe. Exatamente. Então eu mostro para o mundo que ele não existe, e aí eu estou também desqualificando ele. Aí Jesus nos diz como não importa como o inferno reaja, não vai prevalecer. Porque portão é defesa. Né? Então, os portões do inferno não prevalecerem contra a igreja, Jesus diz assim, quando a igreja começar a atacar, o inferno vai reagir como? Fechando os portões. Então, a igreja aqui não entra, a igreja aqui não penetra. Então, não importa como o inferno reaja, não vai prevalecer. E aí, há 2000 anos, a história tem comprovado que, independente das maneiras em que a pessoa de Cristo foi atacada nesse contra-ataque, não prevaleceu nenhuma dessas maneiras. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. Mas é assim, o autor, o nome dele é Bart Ehrman.
Bart Ehrman é um ateu, olha que curioso. Ele escreve respondendo ao Dan Brown, que escreveu o Código da Vinci. Sei, Eu nunca li o Código da Vinci. eu assisti. Você assistiu, eu também assisti o filme. Né? Eu nunca li o livro, o Código da Vinci. Mas esse Bart Ehrman, ele escreve um livro respondendo ao Dan Brown, que de verdade me tirou toda a graça de ler o Código da Vinci. Por quê? Olha o trabalho que o Bart Ehrman fez. Ele é ateu, então não tem compromisso algum com a fé. Exatamente. Mas ele acaba com todos os argumentos do Dan Brown ao dizer que teve uma filha com Maria Madalena e toda a ideia do Santo Graal. E aí o Dan Brown fala sobre a pintura lá do quadro da Santa Ceia, que na verdade, se eu não estiver enganado, foi o Michelangelo quem o pintou. Queria ali deixar códigos desse relacionamento, dessa vida profana que Jesus teve. Então ele pinta ali para que quem entendesse a arte percebesse a mensagem. Então Bart Ehrman arrebenta com o Dan Brown. E aí depois acha-se a filha dele, né, de Jesus Cristo. Então, esconderam a filha dele e tal. Então, assim, o Bart Ehrman, ele faz um trabalho sensacional. Ele arrebenta com o Dan Brown. É que eu não tenho a imagem, mas eu vou procurar na edição, se eu lembrar, colocar a imagem aqui para vocês verem, tá? Então, não é somente cristãos que Deus levanta para defender a divindade. Até um ateu faz calar um homem que tentou desmoralizar a pessoa de Jesus. Vamos lá, o segundo tópico aí. O arianismo e as seitas que tentaram também desmoralizar Jesus enquanto Deus. As controvérsias a respeito da divindade de Cristo. A gente tem aqui os ebionitas, né? Eles eram judeus cristãos. Olha, dentro da igreja, né? Dentro do seio da igreja, do século II, depois de Cristo. Eles não abriram... a gente lembrou dos judaizantes também da aula passada, né? Os judaizantes da aula passada. Não abriram mão das cerimônias mosaicas. Eles também atrapalharam um pouco. Mas também tem os mornaquianistas dinâmicos, ou adicionismos, né? Que negavam pura e simplesmente a divindade de Cristo. A divindade de Cristo, declarando que Jesus era um mero homem que foi adotado por Deus como filho por ocasião do seu batismo e depois foi revestido do Espírito Santo. Mas o que mais causou problemas e que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo, né, Lucas? Isso mesmo. Presbítero em Alexandria, aí ele começa a ensinar no quarto século da igreja, que Jesus era... Ele acreditava que Jesus era o Cristo, mas o problema do Ário é que ele dizia que Jesus ele se tornou Cristo. Ele era a criação mais perfeita do Pai. Exatamente. Então ele foi o primeiro a ser criado e a criação mais perfeita. E aí ele se torna o Cristo. Muito provavelmente naquele momento que o Espírito Santo repousa sobre ele. Eu trouxe aqui uma carta, né? Trouxe aqui uma parte de uma carta destinada ao bispo de Milão do século IV. Né? A gente vai ver bem a definição dessa carta de Ário para o bispo, da doutrina de Ário. Ele diz assim: Deus, o Pai, nascido antes do tempo e criador do mundo, era separado de um Deus menor, o Logos, o Filho único de Deus. Então, foi nascido antes do tempo do Criador, era separado de um Deus, então era um Deus menor. Era um Deus menor. Filho único, criado pelo Pai. Né? Então, Deus também criou o Espírito Santo, como criou o Filho, e o Filho era subordinado ao Pai, tal como o Espírito Santo também era subordinado. Então, segundo Ário, o Espírito Santo seria uma criatura. E aí eu pus aqui, lá no final eu pus. Ele dizia, Jesus estaria limitado ao tempo da criação. Jesus é distinto daquela palavra, logos, sabedoria, palavra, essência de Deus. E também estava sujeito ao pecado e às mudanças. Isso é um bispo dentro da igreja ensinando, ministrando
causando controvérsias. A igreja precisava agir. A gente já está falando do tempo dos pais da igreja, né? Período patrístico, é isso? Sim. Período patrístico. Aí, que o filho de Deus era um título de cortesia. Portanto, não partilhava da mesma natureza, da mesma essência e também criado antes da criação. Era esse o pensamento diário, esse era o ensinamento, e ele estava levando multidões também a crer sobre. A igreja precisava reagir, a igreja precisava se posicionar. E aí é interessante que o concílio reuniu 300 bispos. Então veja como que a situação foi forte e ameaçou a unidade da igreja. Então, esse esforço de mostrar que Jesus não era Deus, e aí eu te fiz a pergunta, a senhora respondeu muito bem, e eu acrescento, né, amplio ela, sobre a questão da figura de Jesus ser tão atacada e falarem que ele não era Deus. Por quê? Se a gente tira Jesus do plano de redenção, nós não temos um homem redimido. Foi o que a senhora falou do Exatamente. Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Então, assim, se a gente tira Jesus desse plano, nós não temos um homem redimido. Então, o grande esforço de Satanás, desde o princípio, é afastar o homem de Deus. Exatamente. Então, ele consegue ir lá no Éden, e aí Jesus surge como esse mediador que Paulo fala aos Efésios. Ele é o único mediador. Então ele reconecta o homem com Deus. Então se eu tiro esse que reconecta o homem com Deus, nós teremos esse homem perdido mais uma vez, sem chances de se salvar. E isso abala a unidade da igreja, a unidade de pensamento, né? E aí continua, pode falar. Não. A fim de resolver esse problema, ele convocou os bispos cristãos, como você falou, foram 250, né? 300 bispos, para se reunirem na cidade de Niceia, né? Para discutirem sobre isso. Aí é lançado o credo de Niceia. E é um importante credo que nos faz, ainda hoje, entender as definições acerca de quem era o Cristo. O segundo tópico, e aí a gente pode deixar para vocês examinarem isso, né? Nos traz os textos que o Ário se apoiava para acreditar que Jesus não era Deus, era criado. A gente não pode se esquecer, vou só pincelar um texto aqui que é Provérbios 8:22, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Claro que ali é a sabedoria de Deus falando no capítulo 8. Mas a gente não pode esquecer também que existe ali uma linguagem poética. Exatamente. Né? Então, sobre esse criar, não está falando literalmente como eu e você, mas falando então que no princípio de tudo, ele estava ali com Deus, auxiliando na criação de todas as coisas, formando. Então, esse dar origem nos dá o entendimento de que ele procede do Pai. E aí é o que mostra a sua igualdade, não que ele tenha um início. Exatamente. É consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai. É uma expressão cristã que significa que Jesus tem a mesma natureza do Pai. A mesma essência do Pai. Portanto, não foi criado. Enquanto pessoa é distinto, mas enquanto Deus, ele é uno, e aqui nós tivemos as comprovações dos seus atributos. O que se vê no Pai, vê no Filho. Aí, esse credo de Nicéia, temos ainda tempo? Tem. Creio, olha, que foi estabelecido, né? Parece até que o nosso credo, né? Creio em um só Deus. Na verdade, o nosso se apoia nesse, né? Exatamente. Né? O Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Isso foi formulado no Concílio de Nicéia, por esses bispos, né? E foi pedido que se lesse, que se espalhasse, né? Que se fosse falado e que se fosse ensinado, para não criar dúvidas a respeito da divindade de Jesus Cristo. Ele diz, ele é verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro Deus, girado e não criado. Ele diz ainda, sendo da mesma substância do Pai, por meio de quem todas as coisas
foram feitas, aquele que por nós e por nossa salvação desceu do céu e foi encarnado pelo Espírito Santo. Sensacional, um documento muito importante para a igreja. Exatamente. E o terceiro e último tópico, implicações do arianismo na atualidade. Agora a gente vai entender mesmo o arianismo, que tem esse nome por causa do seu propagador, né, Ário, tendo sido condenado no quarto século, e ainda essa discussão não parou ali em 325, seguiu-se para outros concílios, ela nos alcança hoje ainda. E aí nós temos aqui algumas seitas, como por exemplo, as Testemunhas de Jeová, nós temos aqui os muçulmanos, Hare Krishna, e o Hare Krishna. Os movimentos orientais, né? Isso. O que a senhora pode nos falar aí sobre essas três religiões, para a gente, então, caminhar para o final? Então, na heresia, ou nas seitas, a gente usa matemática, as operações. Ou se multiplica, ou se divide, ou se adiciona, né? Faltou uma, né? Ou se multiplicação, adição, divisão ou subtração. Ou subtração. No caso dos TJs, eles adicionaram, né? Ou multiplicaram, vamos dizer assim, porque eles traduziram a tradução do Novo Mundo, mas subtraíram algumas, até, vamos dizer assim, a gente tem um artigo definido, que é muito importante quando se fala ou troca pelo do, não é? Eles fizeram algumas subtrações para justificar que Jesus não é Deus. E aí vamos ler, porque pode ser importante. Que quem esteja acompanhando ainda não tenha lido a revista. Aí, para a pessoa entender melhor isso que a irmã Marta está falando, está aqui, ó, os textos. João 1:1. Nós temos aí. E a palavra era um Deus. Sim. Isso na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então, não é a palavra era Deus. Aí eles acrescentam. Exatamente. Né? Adicionam. E aí eles colocam, a palavra era um Deus. E a observação é que esse Deus é com D minúsculo. Também. Então, quando eles escrevem a palavra era um Deus, está sugerindo mais de um. Eu até escrevi aqui, que eu fui, né? Sim. Português é importante nessa hora, né? É um artigo indefinido, um qualquer, vago, impreciso, é um. Não é o. Sim. É um artigo indefinido. É interessante quando eles fazem isso, ainda colocam com letra minúscula para dizer mais um Deus. Exato. É qualquer um Deus. Aí tem outros textos. Tito 2:13. Isso. E a palavra... Não, diz assim, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa Bíblia. Isso. Aí, na deles... Eles subtraíram, então, a palavra e aí ela fica como? Deixa eu ver aqui. E do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles subtraem e adicionam outra palavra, né, que diz a aparição da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e do nosso. Está separando. Exatamente. Ele da divindade. Isso, quando ele fala, quando Tito escreve grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o E é uma ligação. É uma ligação. São palavras que ligam frases para introduzir a mesma ideia, para retomar a ideia. Então, Deus, do nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles usam o do, eles vão desvincular a divindade de Cristo. É de Deus que vai aparecer e do tal Cristo lá,
aquele mais um. É isso aí, viu? Que o próximo domingo ele promete. Eu acredito que você realizou aí muitas anotações. Tem mais alguma coisa? De repente a senhora trouxe, acha importante compartilhar. Então, os movimentos orientais, né? Isso, Os pode movimentos falar, orientais. então. Sim. Os panteístas, né? Que acreditam, isso é muito importante hoje a gente falar sobre isso, Lucas. Sim. Porque permeia a sociedade, essa ideia. Porque eu falei para você que eu não preciso crer que eu sou um pecador, que eu preciso ser resgatada, que eu preciso de transformação, não é? Eu preciso andar pelo Espírito, andar no Espírito e não andar na carne, né? O mundo não tem essa ideia. Então, o panteísmo, ele acredita que o Criador, Deus e a criatura, o mundo, é tudo, né? É tudo igual, né? É uma coisa só, é aquela energia, né? Que infelizmente, muitas vezes até usa esses termos. Sim. Sincretismo religioso. E, infelizmente, se Deus é tudo, ele está se desintegrando, né? Hollywood pegou fogo. Pois é. É complicado isso, então, viu? Tá. A senhora, antes de me dirigir à senhora, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, isso é muito importante. E eu dizia que o bate-papo aí nos fez perceber que a próxima aula ela será profunda. Na verdade, esse trimestre inteiro ele está muito bom e muito teológico. Eu diria que nos últimos tempos aí a CPAD ela tem focado nessas questões de família, focado na palavra de Deus. Na verdade, nós estamos recebendo ferramentas importantíssimas. Na próxima aula, que é a de número 6, o título será O Filho é igual com o Pai. E nós vamos nos aprofundar mais ainda nessas questões das heresias que surgiram no quarto século e nós vamos voltar um pouco para tentar entender por que o Ário propagou essas ideias. Ele não acordou e falou assim, eu vou inventar um monte de coisa. Teve um fundamento e a gente vai entender um pouquinho sobre Orígenes. Então, da onde o Ário tirou isso? Que papel teve Orígenes no surgimento dessa heresia, no surgimento dessa doutrina? Será que em Nicéia todos acreditavam que Jesus era Deus? A gente vai perceber que não. Na verdade, a maioria dos bispos estavam do lado do Ário. Então, como que essa doutrina se formulou, já que a maior parte das pessoas duvidavam da divindade de Jesus? Exatamente. Né? Professora, faça suas considerações finais e eu já me antecipo dizendo que para mim foi uma honra ter você aqui, tá? Eu pensando aí, se eu conheci a senhora em 2009, estamos em 25, então já são 16 anos. Eu espero poder chegar na idade da senhora com essa vitalidade, né? Com a pele esticada. 60 anos, né? Porque os cabelos brancos não condizem com o que a gente vê. Uma pessoa muito jovem. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Lucas. É um prazer, né? Quando ele me convidou, eu ainda quis resistir. Mas pensando, gente, na retribuição de ter um aluno e vê-lo crescer assim, eu disse, eu preciso participar desse momento com ele. Que legal, que eu preciso bom. participar nesse momento com você. Então, eu que agradeço pelo convite. E que o Senhor possa preparar outros momentos como esse, que realmente eu vim nervosa, mas já não estou com vontade mais de sair daqui. Muito bom, muito bom. Eu quero lembrar a você, preparou? Eu quero lembrar você sobre a Chegou Economizou. Eu falei no início, mas de repente você não se atentou. Eu preciso que você procure aí no seu Instagram a Chegou Economizou. Ela distribui para todo o Brasil perfumes, cremes, maquiagens das maiores empresas aí, Boticário, Avon, Natura. E eu preciso mesmo que você conheça, porque você só tem a ganhar produtos de qualidade e com até 50% de desconto. Toda semana, quase todo dia tem promoções, então acompanha os stories, as postagens, tenho certeza que você vai se enriquecer, tá bom? E, professora Marta, aqui um presente para você. Olha que graça. Chegou Economizou, tá bom? Vou sair aqui eu espero perfumada. Que você goste, tá? Sempre é muito bom receber presente da Boticário. Tá bom? Então Deus abençoe você.
Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Espero que tenha sido produtivo. Deus abençoe, até a próxima. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.